nós estamos. E eu pediria, então, presidente Evaldo Vilela, que você agradecesse aí a presença de todos, a presença da Natália, e em seguida o nosso presidente da Federação dos Agrônomos do Paraná, o César Silvestre, que também agradecesse a presença de todos. Claro. Uma boa noite a todos, né? E agradecer a disposição da professora Natália estar aqui conosco. Ela que é um ícone nacional, né? Uma honra muito grande para a gente, porque nos interessa muito esse movimento, da defesa da ciência nesse mundo esquisito que nós estamos vivendo. E você é partícipe, com muita, muita determinação, né? Isso nos emociona muito e nos também nos leva a ter os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes. Então, é muito importante para nós a sua presença aqui. Eu quero agradecer muito ao Décio também pelos contatos que ele fez e agradecer também a Confederação dos Engenheiros Agrônomos, a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, que está conosco nessa empreitada também, que é uma determinação nossa de valorizar mais, né, o trabalho que nós fazemos como engenheiros agrônomos, tanto na ciência como também na aplicação da ciência, né? Essa é uma característica nossa, os engenheiros agrônomos, eles são muito próximos dos problemas do país no que diz respeito à agronomia, e então nós temos aqui muitos cientistas, muita gente bancada também, e muitos pesquisadores que estão no campo e que estão, muitos deles também, fazendo uma extensão, né, que nós chamamos de extensão rural, que é um processo de transferência de tecnologia, que é muito importante. E nós fazemos isso para que nós possamos ter mais discussões como essa aqui hoje e ver como nós, enquanto academia, nós podemos também ajudar e podemos também, nesse caldo todo, né, também aproveitarmos para nos instruirmos melhor e fazermos com que os nossos associados, os nossos membros, também colaborem nesse sentido, né? Criar um movimento, né, favorável, participar desse movimento tão importante aqui hoje, a questão da ciência, né? Mas nós vamos prosseguir com outros temas também, onde a gente vai cada dia mais coletivamente, né, trabalhando em prol da ciência agronômica. E é isso, Décio. Um agradecimento a todos que estão nos acompanhando aqui, os que puderam estar aqui e aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, porque não puderam estar aqui nesse momento. Mas é a primeira também que a academia faz, a primeira rodada, né, desse ciclo, e a gente vai continuar, porque essa é a nossa missão. Muito obrigado, então, a todos que estão aqui na tela e que estão em casa e que vão depois também aproveitar toda essa fala, essa palestra, essa contextualização que a Natália Pasternak vai trazer para a gente. Muito obrigado. Obrigado, presidente Evaldo Vilela. Presidente César Veronese, por obséquio. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Eu- Então, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o presidente Evaldo aí, agradecer pela parceria, cumprimentar você, Décio, e agradecer por nos incluir nessa missão aí, presidente Evaldo, dos objetivos que a academia tem para a divulgação dos temas. E dizer que quando o Décio nos procurou para esse tema aí, para fazer essa parceria, usando a nossa plataforma, YouTube até para fazer esses eventos aí. Foi com uma grande satisfação que nós da Federação dos Engenheiros Agrônomos encaramos, porque nós temos no nosso objetivo participar e influir em todos os temas relacionados à nossa área de atuação, na nossa área afinal, contribuir com toda a nossa missão que nós temos aí na área de atuação do engenheiro agrônomo, nos temas estaduais e nacionais relacionados à nossa atuação e valorização profissional. Então, Décio, eu só quero cumprimentar, fico feliz em ver aí um ex-presidente da Federação de Engenheiros Agrônomos, um grande amigo nosso, o Luquezzi,
presente. Então, e outros amigos aí, cumprimentar a doutora Natália pelo tema tão pontual que nós estamos sofrendo com esses negacionismos, fake news. Então, presidente Evaldo, nada mais importante que começar com um tema tão importante isso aí e dizer que a federação está à disposição da academia e de outras parcerias, Décio, para o que nós pudermos ajudar aí e contribuir para a divulgação, para até alguns eventos de vulto maior e que, se depender da federação, estamos sempre à disposição para auxiliar e ajudar aí, Décio, no que vocês precisarem. Muito obrigado, presidente César Veronese, uma das grandes lideranças agronômicas do Brasil. Em nome do presidente Evaldo, agradeço aí a sua disponibilidade e nós vamos conversar muito sobre isso, sim, presidente César. Muito bem. Se vocês me permitem, vou rapidamente apresentar a professora Natália Pasternak Tachner, que é atualmente professora de Comunicação de Ciência na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A Natália possui doutorado e pós-doutorado em microbiologia pela Universidade de São Paulo. Ela é presidente do Instituto Questão de Ciência, que é a primeira entidade a promover o ceticismo e o pensamento racional no Brasil. Foi a primeira brasileira a se tornar membro do Committee for Skeptical Inquiry dos Estados Unidos em reconhecimento ao trabalho na promoção da ciência, do ceticismo e do pensamento crítico. Foi a única brasileira listada pela BBC de Londres entre as 100 mulheres mais influentes do mundo em 2021, considerada pelo Jerusalem Post como uma das 50 judias mais influentes do mundo em 2022, vencedora do Prêmio Bales pela promoção do pensamento crítico também em 2022, é autora de diversos livros. Vou citar aqui Ciência no Cotidiano, Viva a Razão, A Baixa Ignorância, que venceu o Prêmio Jabuti de 2021 na categoria Ciência. Lembrando que o Prêmio Jabuti é a mais importante premiação literária do Brasil. Contra a Realidade, a Negação da Ciência, Suas Causas e Consequências, e o seu último livro, O Que Bobagem, que trata de pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério e que alcançou o primeiro lugar na categoria não ficção das principais listas de vendas de livros no Brasil. E atualmente a Natália é colunista do jornal O Globo e da revista The Skeptic do Reino Unido. Por favor, professor Natália, the stage is yours. Muito obrigada, Décio, obrigada, Evaldo, obrigada, César. É uma honra poder estar aqui com vocês e falar um pouco realmente sobre o negacionismo da ciência dentro da área da agronomia, que eu acho que talvez seja um dos maiores desafios na área de comunicação de ciência. Eu costumo falar sempre para os meus alunos dos meus cursos de comunicação pública da ciência e políticas públicas aqui de Colômbia, que biotecnologia de alimentos e ciências agrárias são talvez os temas mais difíceis de comunicar para um público não especialista, porque são temas que vêm muito carregados de ideologias de ambos os lados e onde os fatos ficam ali meio embaçados no meio da ideologia, e o nosso trabalho como cientistas e como comunicadores de ciência é tentar limpar um pouco essa superfície e deixar os fatos mais transparentes, mais didáticos, mais fáceis de entender. Então, é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje. Como é que a gente faz para comunicar os fatos, para comunicar o que realmente interessa, o que o público não especialista precisa entender sobre ciência para poder fazer boas decisões. Decisões tanto na esfera pessoal como na esfera de políticas públicas. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a conversa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como comunicar sobre risco, perigo e precaução na agronomia, que eu acho que são os temas mais cabeludos e que, infelizmente, a gente
como público leigo, e lembrando que a gente é leigo em diversas outras áreas que não são as nossas de especialista, então a gente, como público leigo, tem muito pouco preparo para entender risco, perigo e precaução. E são temas que são muito emotivos, são muito emocionais para todos nós, não é só para eles, não é, eles não entendem. Não, nós somos, a gente reage emocionalmente quando a gente fala de risco, perigo e precaução em diversas áreas da nossa vida, inclusive na agronomia. Então, vamos ver um pouquinho como que a gente faz para comunicar isso de uma forma clara e efetiva com a população. Eu acho que os principais desafios que a gente enfrenta são comunicar esses conceitos. O que que é risco? O que que é perigo? O que que é probabilidade? O que que é uma dose segura? E entender também como que a gente reage a essa informação. Então, quais são os vieses de raciocínio que estão envolvidos aí? Quais são as heurísticas e as falácias lógicas que estão na nossa cabeça e que acabam comprometendo a nossa capacidade de fazer uma boa avaliação de risco? Como que a gente faz para comunicar incertezas e lidar com aquelas expectativas impossíveis da população, como a gente viu, por exemplo, na época da pandemia, com as pessoas que queriam uma vacina que fosse 100% eficaz, com 0% de efeitos colaterais? Isso é uma expectativa impossível, porque nenhuma vacina, nenhum medicamento nunca vai fazer isso, nunca vai cumprir esses requisitos. Mas as pessoas querem essa certeza impossível, essa certeza do 100% e do 0%. Então, como que a gente explica que a ciência é construída em cima de probabilidades e incertezas, e que dificilmente a gente vai ter um 0 e um 100 em ciência? E isso são aspectos, são conceitos difíceis de comunicar para quem não está acostumado com o dia a dia da pesquisa científica. Então, como que a gente faz? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar o que que é perigo e o que que é risco, o que que é uma possibilidade de uma probabilidade. E tem maneiras, né, que a gente consegue fazer uma boa comunicação desses conceitos. Então, por exemplo, uma maneira legal de definir risco e perigo é mostrar para as pessoas que risco é uma interação entre perigo e exposição. Ou seja, vamos olhar para essas figuras aqui. A luz do sol oferece um risco, sério, a gente sabe que luz do sol pode causar câncer de pele, queimaduras, se a gente não se proteger. Então, como que a gente calcula esse risco? O risco é o perigo oferecido pela luz do sol, da radiação, multiplicado pela exposição a esse perigo. Ou seja, a luz do sol em si, ela é um perigo. Ela não é um risco sozinha, depende da exposição. Então, se eu não me protejo, se eu não uso filtro solar ou se eu não me protejo com uma barreira física, eu estou correndo um risco, eu estou me expondo a esse perigo. E aqui a gente começa então a construir esses conceitos junto com o público não especialista para entender o perigo é simplesmente aquele fator, ele existe um perigo na luz do sol, mas eu corro um risco dependendo da minha exposição a esse perigo, e é assim que eu vou calcular o risco que eu corro. A gente tem um monte de perigos que a gente está exposto no nosso dia a dia, além da luz do sol. A gente tem produtos na nossa casa que são perigosos. Faca não é perigoso? Claro que é. Se a gente não souber manusear direito, ou se a gente deixar ao alcance de uma criança. Então, a faca, ela é um perigo, mas o risco é calculado a partir da exposição. Então, se eu deixo o meu jogo de facas num alcance fácil para uma criança ou para um animal doméstico, eu estou criando um risco. Mas se eu protejo, eu estou minimizando esse risco. A mesma coisa com produtos de limpeza, por exemplo. Produtos de limpeza são perigosos, eles representam um perigo, mas se eu deixá-los num lugar protegido, fora do alcance de crianças e animais, então eu estou minimizando o risco de alguém ter um acidente e se machucar com um produto de limpeza. Uma placa dessas que a gente vê na praia, avisando que, ó, tem tubarões aqui, é uma placa que representa
perigo, risco, eu só vou correr se eu for panaca o suficiente para entrar no mar exatamente onde está essa placa. E mesmo assim, esse risco vai ser calculado não só o risco de eu entrar no mar, mas quantos tubarões tem ali, é raso o suficiente para eles chegarem perto de mim, eles estão com fome. Então, tudo isso vai entrar na equação do risco. A placa, ela representa só o perigo. Aí já vai ficando mais fácil de diferenciar, né? Com coisas do dia a dia, fica mais fácil da gente mostrar para as pessoas o que que é risco, o que que é perigo. E a gente tem que lembrar que as pessoas reagem de uma maneira muito diferente a probabilidades. O risco, no fundo, é um cálculo de probabilidade, mas probabilidade não é sempre racional. Qualquer um, olhando as estatísticas, vai saber entender racionalmente que a probabilidade de você se machucar ou morrer num acidente de carro é muito maior do que num acidente de avião. Todo mundo entende isso racionalmente, mas a quantidade de pessoas que têm medo de andar de avião é muito maior do que de pessoas que têm medo de dirigir ou de andar de carro, porque a resposta ao risco, a resposta emocional à probabilidade não é racional. Mesmo que a gente explique, se a gente tem uma pessoa que tem fobia de andar de avião, mesmo que a gente mostre para elas todas as estatísticas mostrando que, poxa, mas olha só, você não tem medo de andar de carro. Andar de carro é muito mais, tem muito mais probabilidade de ter um acidente do que avião. A pessoa vai continuar suando frio, vai continuar passando mal, vai continuar tendo pânico na hora que ela subir num avião, porque a resposta à probabilidade nem sempre é uma resposta racional. E daí o desafio da gente conseguir comunicar. Eliminar risco é impossível, é o que a gente estava falando da vacina, é uma expectativa impossível. E não só é impossível, como não é desejável. É importante que a gente saiba, como cidadãos, fazer uma boa avaliação de risco. Isso aqui eu achei tão bonitinho, isso aqui é um cartaz em uma escolinha de criança na Inglaterra. E olha só que legal que ele diz: um perigo é algo que uma criança não percebe, não vê. Um risco é um desafio, é um perigo que uma criança vê, percebe e escolhe se ela quer correr ou não. Eliminar o risco vai fazer com que a criança perca a habilidade, perca a capacidade de avaliar, de fazer uma avaliação do perigo, ou seja, de calcular a probabilidade daquele perigo realmente se transformar num risco. As crianças fazem isso, a gente faz isso quando a gente deixa nossos filhos brincarem no parquinho. A gente sabe que o parquinho oferece riscos. A gente sabe que o balanço, ele pode ser perigoso. Se a criança cair do balanço, daí o balanço vem, bate na cabeça da criança. A gente sabe disso, mas a gente escolhe correr aquele risco, tentando minimizá-lo e ensinando para a criança que, olha, tem que segurar bem no balanço. Se você cair, você tem que sair logo da frente, ou você deita no chão para o balanço não pegar na sua cabeça quando ele voltar. A gente ensina as crianças a fazer uma avaliação de risco e a correr riscos. E isso é importante. Cada vez que a gente atravessa a rua, a gente está correndo um risco de ser atropelado por um carro. A gente minimiza esse risco atravessando na faixa de pedestres, olhando para o semáforo, usando o semáforo quando ele está aberto para pedestre, fechado para os carros. Mas mesmo assim, a gente sabe que a gente corre riscos e a gente escolhe correr esse risco. E tem um monte de riscos no nosso dia a dia que a gente escolhe correr e a gente toma providências para minimizar esses riscos, mas não existe vida sem risco. Isso é impossível. E fomentar essa expectativa impossível na cabeça das pessoas não vai ajudá-las em nada na sua capacidade de avaliação. Para mostrar para vocês como a nossa percepção de risco é muito ruim e não é racional, e isso é para todo mundo, tá? Eu faço muita questão de falar isso porque nós somos igualmente afetados por vieses pessoais e heurísticas, e a gente também tem que trabalhar para tentar eliminar os nossos próprios vieses.
Mas olha só que legal, aqui o risco real de algo acontecer e a percepção do risco. Então, né, olha o risco real de a gente presenciar um ataque terrorista. A gente sabe que ataques terroristas são raros, é claro que o risco é pequeno, mas olha a nossa percepção do risco. Por quê? Porque é igual acidente de avião. A gente reage emocionalmente, e é natural que a gente reaja emocionalmente de uma maneira muito forte a tragédias. Ataques terroristas são tragédias. Acidentes de avião são tragédias. Morre um monte de gente de uma vez e de uma maneira brutal. Então, isso mexe com a gente. É natural que a gente enxergue assim, mas a gente tem que saber enxergar. Como cientistas e como comunicadores, a gente tem que saber enxergar o risco real também e saber comunicar que, olha, a gente entende que é assustador, a gente acolhe o medo das pessoas e a gente explica que, na verdade, o risco real é muito baixo. E olha que legal o contrário também, quando o risco real é muito maior do que a percepção. Por exemplo, com aquecimento global, onde o risco real é muito grande, olha o que está acontecendo com o planeta, mas a gente tem dificuldade de fazer com que a percepção também seja real. As pessoas tendem a minimizar o risco do aquecimento global, minimizar o risco de desenvolver alguns tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de pulmão por causa de tabaco, ou mesmo de não se alimentar corretamente, comendo bastante frutas e vegetais, e a gente sabe que não comer frutas e vegetais é um fator de risco para desenvolver vários tipos de câncer, mas a gente tende a minimizar esses riscos. E o do acidente de carro também, mesmo a gente sabendo que o risco é muito maior do que um acidente de avião, a gente minimiza, porque se torna uma coisa corriqueira. Tem tanto acidente de carro todo dia, e a verdade é que, ao contrário do acidente de avião, que é uma tragédia quando morre muita gente de uma vez, o acidente de carro a gente não percebe, porque morre muita gente, mas parece que é gradual, é aos poucos, é todo dia. Então, isso não chega na gente como uma grande tragédia, e isso afeta a nossa percepção do risco. Ou seja, nós somos ruins, tá, gente, em fazer análise de risco dessa forma intuitiva. É algo que precisa ser aprendido. E daí o nosso trabalho como comunicadores de ciência. A gente precisa melhorar a nossa percepção de risco, a gente precisa melhorar a capacidade da população não especialista de fazer uma boa análise de risco. E a gente precisa entender o que está entrando no caminho dessa análise de risco. Então, em geral, o que entra no caminho é essa resposta emocional. É porque a gente tende a focar no curto prazo e não no longo prazo. Então, eu me alimentar mal hoje não vai fazer com que eu tenha câncer amanhã, né? Ou mesmo eu fumar hoje. Então, a gente tende a focar no curto prazo, a gente tende a superestimar qualquer coisa que é sintética e desconhecida, como, por exemplo, as vacinas de RNA. E a gente tende a subestimar tudo aquilo que é visto como um produto natural, sendo que a gente sabe muito bem que os maiores venenos do mundo estão na natureza, vide toxina botulínica, que é produzida por uma bactéria, é super natural, mas ninguém vai querer ingerir um pouquinho disso, porque uma dose muito pequena já pode te matar. E a gente tende a ter o que a gente chama de falácia do natural. Aí tudo que é natural é bom, como por exemplo luz do sol, né? Que a gente viu aqui no começo, que é bom, mas com moderação, porque se você se expor demais à luz do sol, você vai correr o risco de ter uma queimadura, um câncer de pele. E a gente tende a superestimar qualquer coisa que é sintética e que talvez a gente não entenda muito bem como que foi feita. Então, alimentos geneticamente modificados, ou alimentos feitos com edição de genoma, as vacinas de RNA, tudo isso acaba caindo na conta do desconhecido sintético feito pelo homem. E a gente superestima os riscos. Outra coisa que acontece é que a gente tende a ignorar os riscos que parecem estar sob o nosso controle e exagerar aqueles que parecem estar fora do nosso controle. A gente chama isso em psicologia de locus de controle. Então, por exemplo, o cigarro que eu fumo, o alimento que eu estou consumindo, eu estou fazendo essa escolha. Então, eu tenho essa ilusão de controle, que eu estou no controle da situação, então eu controlo o risco, eu controlo a minha exposição.
E a gente tende a exagerar aquilo que está fora do nosso controle. Então, quantidade de pesticidas, de resíduos de pesticidas que tem na comida. A gente tende a exagerar isso porque não é a gente que escolhe, não é, a gente não tem como controlar, isso vem para a gente, isso é imposto, ou mesmo mandados vacinais, de repente, durante a pandemia, as pessoas se sentiram muito incomodadas porque é algo que nos está sendo imposto. E daí a gente tende a exagerar esses riscos porque nós estamos emocionalmente incomodados. Existe risco zero na alimentação? Então, isso é algo que vai aparecer muito nas perguntas, na comunicação da agronomia, das ciências agrárias, de biotecnologia de alimentos, que é outra expectativa impossível. Do mesmo jeito que ela aparece na medicina, com vacinas e medicamentos, ela vai aparecer na alimentação. Não, eu quero risco zero. Mas isso existe? E muita gente vai dizer: ah, claro que existe, é só você comer só orgânicos, daí não tem risco nenhum, porque não tem pesticidas. Bom, para começar, isso é mentira. Porque a gente sabe que a agricultura orgânica, ela é um nicho de mercado e um tipo de manejo de terra que tem vantagens e desvantagens. Tem coisa muito bacana e tem algumas desvantagens também, como qualquer outro tipo de agricultura e de manejo da terra. Mas não é verdade que a agricultura orgânica não use pesticidas. Eles têm restrições do tipo de pesticidas e do tipo de insumos que eles podem usar. Mas então não é risco zero. Aí a gente tem um pessoal que também morre de medo de pesticidas porque acha que qualquer dose já vai matar, vai fazer muito mal. Então a gente precisa explicar a relação entre perigo, risco e probabilidade. Mas não é só porque existe pesticida na agricultura que vai chegar um caminhão de pesticida no consumidor final, na minha alimentação, no meu prato ali do dia a dia, e que isso vai me fazer muito mal. Então, tudo isso tem como minimizar o risco do mesmo jeito que a gente minimiza os riscos do dia a dia, de brincar no parquinho, de atravessar a rua. A gente vai minimizar os riscos, porque existem, claro, produtos que representam um perigo, mas eles vão ser usados numa quantidade onde eles não representam risco para a saúde. E isso precisa ser muito bem monitorado e fiscalizado para dar segurança para o consumidor. Existe risco de intoxicação alimentar? Existe, gente. Não tem como não ter. Alimentos, às vezes, se contaminam. E, às vezes, tanto de agricultura orgânica como de agricultura convencional. E isso, às vezes, acaba chegando no consumidor. Dá para eliminar esse risco? Não. Dá para diminuir o risco com sistemas de vigilância e fiscalização. Mas, às vezes, acontece. A gente teve aqui, faz super pouco tempo, aqui nos Estados Unidos, um surto recente de contaminação por bactéria em cebola fresca do McDonald's, que era usada em um tipo de sanduíche que usava cebola fresca, o resto era tudo cebola grelhada. E aconteceu, e algumas pessoas ficaram doentes. Então, não existe risco zero. Produtos geneticamente modificados, que tanta gente tem medo, existe um risco. Para começar, a gente tem que explicar que modificação genética é uma técnica, não é um produto. Então, cada produto vai ter que ser analisado caso a caso. E os riscos que, porventura, estejam associados a esse produto também precisam ser minimizados e comunicados com muita transparência para o consumidor final, para que o consumidor final se sinta seguro. Mas não existe risco zero em alimentação, em saúde, em medicina, em vacinas, em medicamentos, na vida. Não existe risco zero. Existem providências que a gente pode tomar para diminuir o risco e para minimizar. Algumas coisas que atrapalham um pouquinho a nossa vida quando a gente fala de análise de perigo e de risco. A IARC, por exemplo, que é a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer da OMS, ela é uma das agências da OMS que fazem análise de perigo e risco. Mas a IARC faz uma análise de perigo, só perigo, não de risco. E muita gente não entende isso, não só dentro da academia, como no jornalismo, no público não especialista. E isso é muitas vezes apresentado na mídia para o público não especialista como uma análise de risco. Mas o que a IARC está falando, gente, tem tubarões aqui. É aquela plaquinha dos tubarões. Eles não fazem uma análise de risco e de probabilidade.
E dentro dessa análise de perigo, eles agrupam, então, alimentos, produtos, comportamentos que tem alguma possibilidade ou probabilidade de causar câncer em humanos. E o jeito como eles agrupam isso é, no grupo 1 estão aqueles que têm uma alta probabilidade, que foram testados em humanos, que têm testes de causalidade, esses estão no grupo 1. No grupo 2, A e B, a gente vai ter provavelmente e possivelmente, e aqui a gente não tem grande evidência de testes que foram feitos em humanos. No grupo 2B, por exemplo, a gente só testou em animais. No grupo 3 são aqueles que não são classificáveis como carcinogênicos, e no grupo 4, aqueles que provavelmente não são carcinogênicos. Eles têm uma probabilidade de não ser. Vamos dar uma olhadinha com um pouquinho mais de detalhe, porque a IARC é um exemplo muito didático para a gente conseguir explicar para as pessoas essa diferença entre perigo e risco. Então, aqui, ó, no grupo 1, a gente tem evidência suficiente de estudos feitos em humanos. A gente tem uma relação causal estabelecida. O que está no grupo 1? Fumar, luz do sol, bebidas alcoólicas e carnes processadas. Então, olha só. Bebidas alcoólicas, gente, tá aqui no grupo 1, junto com fumar, mas não tem uma análise quantitativa, tá? Aqui não tá dizendo que fumar é a mesma coisa que tomar uma cerveja, tá dizendo só que existe evidência em humanos de relação causal entre esses produtos e câncer em humanos, mas não tem uma análise quantitativa. A gente sabe, por exemplo, que fumar numa quantidade, mesmo que seja moderada, tem uma probabilidade muito maior de causar câncer de pulmão do que tomar uma cerveja no final de semana. Então, mesmo sendo uma análise que tem evidência em humanos, ela continua sendo uma análise de perigo, tá? E não de risco. Agora vamos descer um pouquinho. Então, grupo 2A, que é provavelmente carcinogênico para humanos. Tem uma evidência limitada em humanos, mas tem evidência em estudos em animais. Aí, olha o que entra aqui: frituras, trabalhar como cabeleireiro, carne vermelha. Então, ok. Trabalhar como cabeleireiro pode ser, né? Dependendo do tipo de produto que eles usam. Frituras, então batata frita tá aqui, gente. Né? E aqui está também o nosso amigo glifosato. Mas reparem que o glifosato, que é tão, né, vilificado, a gente tem né, tanta desinformação sobre o glifosato, que no fim das contas é um herbicida só, ele está aqui junto com a batata frita. E eu não vejo ninguém deixando de comer batata frita ou de tomar cerveja, só porque esses produtos estão listados aqui. Então, a gente tem que entender o que quer dizer estar listado aqui. Né? No grupo 2B, a gente tem aqueles que são possivelmente, não é nem provável, eles são possivelmente carcinogênicos para humanos. Ou seja, aqui a gente não tem evidência suficiente nem em estudos animais. E aqui a gente entra com café, com picles. Eu adoro aqui o exemplo do picles, né? Que eu falo, gente, picles, sabe? A gente não está deixando de tomar café nem de comer picles, mas eles estão listados aqui. Aí depois a gente tem aqueles que nem foram classificados como carcinogênicos, e de mais de 1.000 produtos, alimentos, comportamentos, trabalhos que foram avaliados pela IARC, até hoje eles acharam só um para colocar no grupo 4, que é uma fibra sintética de roupa, de tecido, que não é, que é com certeza não carcinogênica para humanos, de acordo com a IARC. Então, só para a gente entender qual que é o trabalho que a IARC faz, não é desqualificar o trabalho da IARC, mas é entender o que eles estão dizendo. É uma análise de perigo, não é uma análise de risco. E isso precisa ser explicado com transparência, principalmente quando sai na mídia. Ah, e tal produto apareceu na classificação da IARC, junto lá com os picles e com a batata frita.
Mas o que que isso quer dizer exatamente? Então a gente tem que saber explicar isso, né? E aqui tem, sabe, só para a gente ter um pouquinho de comparação. Então, olha aqui, esses são os realmente perigosos, né? Olha aqui a cerveja, o cigarro, e aqui o glifosato, a batata frita, trabalhar como cabeleireiro. Aqui a gente tem o picles, o cafezinho, aquela planta aloe vera que a gente usa em um monte de cosméticos e cremes hidratantes e que tem um perfume super bom. Aqui tem também o chá, cafeína do chá, produtos de colorir cabelo, né, tintas de cabelo, e aqui a fibra sintética. Então, só para a gente ter uma ideia, que quando alguém fala, ai, mas eu morro de medo do glifosato, é um produto super perigoso, fala, ok, vamos ver o que, que realmente, de onde vem esse medo, ou como que a gente pode minimizar os riscos do uso de um pesticida. É claro que ninguém vai sair por aí falando que tem que, né, ficar, sabe, se expondo e ingerindo ou respirando glifosato, mas lembra que assim, aqui também tá batata frita. Trabalhar como cabeleireiro. Então, vamos colocar as coisas nas suas perspectivas, minimizar os riscos. Também não é para comer batata frita todo dia, a gente sabe disso, mas minimizar os riscos e entender exatamente o que que é probabilidade de alguma coisa te fazer mal. Né? Quando a gente fala também de produtos naturais, as pessoas ficam com muito, né, como eu expliquei antes, geralmente a gente minimiza tudo que é natural e maximiza tudo que é sintético. Então, eu queria lembrar aqui que isso é um exercício legal para, né, para vocês que são agrônomos, de como a gente pode brincar um pouquinho com essa ideia da falácia do natural quando a gente estiver explicando para as pessoas, né? Tem um monte de produtos que são naturais, como, desculpa, teve typo aqui, como as micotoxinas que aparecem no milho, que são toxinas de fungo, aflatoxinas que aparecem no amendoim, e que essas têm uma relação causal com câncer, sim, essas são perigosas, e isso é super naturais. A gente tem aqui também algumas histórias bacanas de produtos que foram feitos por melhoramento genético tradicional, que não era geneticamente modificados, não é transgênico, nem edição de genoma, é cruzamento mesmo, melhoramento genético tradicional, e que acabaram resultando em produtos que não foram muito bem no mercado. Então, vocês devem lembrar aqui do aipo, que foi selecionado porque era muito mais resistente a insetos, só que ele também era super rico em soraleno, deu uma super alergia de pele nos trabalhadores rurais, nunca chegou a ser comercializado. Aquele cruzamento de batata dos Andes que fritava super bem, era muito legal para fazer batata frita, mas que era super rica em alcaloides, deu uma super diarreia em todo mundo. Essa chegou aí para o mercado, mas obviamente não deu muito certo, né? Então, quando a gente fala de, né, venenos que vêm da natureza, tudo isso aqui vem da natureza. Tudo isso aqui foram cruzamentos selecionando características que eram naturais em plantas, mas que, dependendo da dose, dependendo da exposição, podiam fazer mal, podiam trazer algum risco para a saúde. Então, só para a gente lembrar que Paracelso já falava isso, a dose faz o veneno. Ou seja, tudo é veneno e nada é veneno. Apenas pela dose algo se faz venenoso, era o que Paracelso falava. E eu acho que isso aqui é muito importante quando a gente explica perigo e risco. É de novo voltando para aquela figurinha da luz do sol. Luz do sol é perigo. A dose, a exposição é que faz o risco, é que faz o veneno, é que faz a queimadura, é que faz o câncer de pele. Então, é a dose, é o tamanho da nossa exposição. E isso é o que é o que vai constar na nossa equação de como calcular o risco. E como que a gente faz isso? É legal a gente poder explicar para as pessoas também que não têm a menor ideia de como que você calcula, por exemplo, um risco seguro de resíduo de pesticida no alimento que vai para o consumidor. Como que você faz isso? Então é legal a gente, sabe, poder explicar e treinar os cientistas para explicarem isso. Vamos falar um pouquinho de dose letal de 50% com as pessoas? Vamos explicar o que que é uma DL50? É a dose mínima em que metade das cobaias morreram. Ou seja, é como a gente calcula como que seria, o quanto que seria uma dose aguda perigosa, uma dose que se você comer aquele produto, receber aquele produto todo de uma vez, você morre. Então, é assim que a gente calcula. Metade, a dose mínima
que fez com que metade das cobaias morreram, a gente fala, opa, essa aqui. Então, essa é a dose letal, é com isso que a gente vai trabalhar. E daí a gente tem que calcular também a ingestão diária aceitável, que é o IDA. E como que a gente calcula a ingestão diária aceitável? A gente vai, pega as cobaias, pega os animais de experimentação e vai submetendo esses animais a concentrações crescentes de um composto químico. Vamos supor que a gente está trabalhando aí, de repente, com um pesticida, e a gente vai, durante um longo período de tempo, não é de uma vez só, não é uma dose única, a gente vai alimentando as cobaias com concentrações crescentes desse composto químico até chegar em uma concentração onde um primeiro efeito adverso é observado, ou qualquer coisa que aconteça de efeito adverso com as cobaias. E daí vai ser essa, né, essa dose que deu o primeiro efeito vai servir de base para a gente montar uma dose que é aceitável, dividindo essa dose que surgiu o primeiro efeito por, no mínimo, um fator de segurança de 100. E vocês que são da área sabem que muitas vezes esse fator de segurança é mais do que 100, é 1.000, é 10.000, dependendo do produto. Mas só para mostrar para as pessoas como esse cálculo do que é aceitável num produto que pode ser potencialmente perigoso é uma dose que ela é sempre super conservadora. No máximo, ela vai ser 1% da dose máxima que não causou nenhuma alteração nas cobaias. E isso é importante da gente mostrar para as pessoas, falar, isso é testado, gente. A gente sabe, existe essa preocupação na agronomia, na medicina, com dose, e essa preocupação é levada muito a sério e é muito fiscalizada também, ou pelo menos deveria ser, né? E daí a gente pode mostrar para as pessoas, para elas terem uma ideia de como que funcionam essas doses, as tabelas de toxicidade aguda, né, que a gente trabalha com a dose letal, que não é para dizer, olha aí, gente, toma 1 litro desse produto, toma um copo de sal, toma aqui um copo de glifosato, é para colocar em perspectiva, é só para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, olha aqui, categoria de praticamente não tóxicos para uma dose letal, tá? A gente não está falando aqui de dose contínua. Mas olha aqui, a gente tem aqui o glifosato, né? A gente está falando, ó, sabe, ele tá classificado junto com açúcar, mas a gente tem também aqui bebidas alcoólicas, falando de dose letal. Tá? Mas daí a gente vai subindo e a gente tem alguns que são ligeiramente tóxicos. Olha o que acontece aqui nos ligeiramente tóxicos: chocolate, chá, guaraná, sal de cozinha, alguns outros tipos de inseticida, alguns remédios como Tilenol. Então, aqui eles já vão começando a ficar ligeiramente tóxicos de novo para dose letal, para aquela coisa de você, sabe, tomar de uma vez só e morrer. E daí vai subindo. Então, aqui a gente tem outros pesticidas, como fungicida. Olha que interessante. Esse aqui é o sulfato de cobre. Ele é um fungicida que ele é aceito na agricultura orgânica, no manejo orgânico, porque ele não é sintético, ele é de origem natural. Então, ele cumpre os critérios para uma certificação orgânica, mas não os critérios para essa certificação, eles não estão baseados em toxicidade. Eles são critérios de manejo de terra, e um dos critérios para a agricultura orgânica é que não pode ter produto sintético, tem que ser produtos de origem natural. Se isso é bom, ruim, melhor ou pior, não é isso que está sendo discutido ali, é um critério de certificação. Então, esse produto ele é aceito na agricultura orgânica, e se ele for usado na concentração correta, ele não vai oferecer risco nenhum à saúde. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, daí olha os extremamente tóxicos. Aí a gente já tem aqui nicotina, a micotoxina, as aflatoxinas do amendoim. Olha a toxina botulínica aqui, number one, né? Tipo, a mais tóxica de todas. E é mesmo, porque olha o tamanho da dose que você precisa para matar alguém. E lembrando, isso aqui é super natural, né, gente? Produzido por uma bactéria. Aí a gente pode fazer também, dar uma olhada na tabela de ingestão diária. Então, daí a gente fala, ok, mas e para as coisas que você consome diariamente? Aí a gente tem aqui, ó, o que é, né, quase nada tóxico. Então a gente tem o sal de cozinha, o açúcar, de novo aqui a gente tem, né, alguns corantes, ai, como que chamei do, né, não é saborizantes, né?
que são usados também muito em alimento. Aí vai subindo um pouquinho, o glifosato aparece aqui, ele está nos ligeiramente tóxicos, o sulfato de cobre também está aqui, ó, junto com o glifosato, nos ligeiramente tóxicos. Depois a gente tem alguns remédios, aí a gente tem DDT, que a gente sabe que é um inseticida um pouco mais agressivo, já aparece aqui. E aqui mais embaixo a gente tem cafeína, chumbo, nicotina, micotoxina de novo. Mas olha só, a cafeína está aqui. A cafeína é algo que, com uma ingestão diária, se você tomar muito, ela é considerada tóxica. Agora, a gente tem que lembrar também o que quer dizer tóxico. Quer dizer, lembra, o primeiro efeito adverso que foi observado nas cobaias. Insônia pode ser considerado um efeito tóxico da cafeína. Muitas vezes a gente toma café porque a gente quer mesmo ficar acordado, então a gente quer aquele efeito tóxico. Mas se você observar isso numa cobaia, você vai classificar isso como um efeito tóxico. Então, tudo isso aqui tem que ser muito bem explicado e interpretado, e principalmente explicado com muita transparência para o consumidor o que isso quer dizer, e colocar em perspectiva que não é porque você tomou uma cerveja que você vai morrer com um ataque tóxico, ou porque tem sal na sua comida, ou porque tem traços de resíduo de pesticidas como glifosato ou sulfato de cobre no seu alimento, no alimento que vem para sua mesa, porque esse alimento foi usado, né, esses produtos foram usados na agricultura. Então, é colocar em perspectiva para o consumidor se sentir mais seguro e saber o que ele está consumindo, saber que tipo de análise de toxicidade, de perigo e de risco foram feitos com aquela substância. Quando a gente fala em gestão pública, aí a gente tem que fazer outros tipos de análise. A gente tem que entender que não é só a questão do perigo e do risco que isso oferece individualmente, mas o número de pessoas afetadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de campanhas, de políticas públicas para diminuir o tabaco, para diminuir o hábito de fumar entre as pessoas, a gente está levando justamente essas duas questões, o dano individual, mas o dano que isso causa para a sociedade como um todo, para a saúde pública, e por que que é importante a gente diminuir a quantidade de pessoas que fumam, porque isso realmente afeta a saúde de muita gente ao mesmo tempo e acaba também sobrecarregando os sistemas de saúde. Então, a gente faz essa conta aqui, né, que não é só o dano individual, mas o número de pessoas que são afetadas. Um aspecto importante da gente entender de por que que as pessoas reagem de uma maneira diferente a produtos que são naturais, produtos que são sintéticos, produtos que estão no meu controle, que estão fora do nosso controle, é o que a gente chama em comunicação de ciência de complexo de Frankenstein. E o complexo de Frankenstein, ele vem justamente da nossa relação com a natureza, com o mundo natural como a gente conhece, de achar que se a gente brincar de Deus, se a gente começar a inventar um monte de produtos sintéticos que são feitos pelo homem, a gente, de repente, isso pode se virar contra nós. Então, é o Frankenstein que se vira contra a criatura, que se vira contra o Criador. E por isso que é natural. E isso faz parte da nossa cultura popular, a história do Frankenstein. E a gente acha, então, natural essa coisa de, poxa, mas, sabe, esses cientistas não estão brincando muito de Deus com esses alimentos geneticamente modificados, ou com o uso da agricultura, e será que isso não vai se voltar contra nós no futuro, ou as vacinas de RNA, por exemplo? Então, tudo que é uma tecnologia nova acaba caindo nesse complexo de Frankenstein. E a gente precisa entender como que as pessoas reagem a isso, senão a gente não vai conseguir fazer uma boa comunicação. E aí a gente tem comunicações muito tendenciosas e muito mal feitas que abusam dessas noções populares que permeiam aí a maneira como as pessoas reagem. Então, isso aqui eu peguei, esse site nem existe mais, mas eu adoro a figurinha, né, que era, né, sabe, Frankenfoods, né, que você tem que evitar. E olha o termo, né, Frankenfood, comida de Frankenstein. E daí eles mostravam como se Frankenfoods, que eram
no site eram descritos como alimentos geneticamente modificados, a seringa no tomate, como se fosse assim que a gente faz modificação genética, né? Então, olha só, sabe, o que que passa para a cabeça do consumidor? Eles estão injetando alguma coisa no meu tomate, né? E isso, é claro, vai me fazer mal. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse negacionismo que permeia a comunicação de ciências agrárias, porque ele vem carregado de uma ideologia e a gente tem que entender de onde essa ideologia vem. O Jonathan Haidt é um psicólogo especialista em percepção de ciência, percepção de risco, e ele é professor aqui em Nova York, na NYU, na Universidade de Nova York, e ele tem uma maneira didática de tentar, de explicar como que as pessoas. Por que que as pessoas têm esse apelo ao natural? E ele chama isso de fundações morais. Ele dividiu essas fundações morais em 6, e isso é uma abordagem didática dele, tá? Não é trabalho de pesquisa, mas que eu acho que ele foi muito feliz nessa abordagem didática. Então, ele diz que a gente, principalmente a civilização ocidental, a gente é muito permeado por uma criação baseada nessas fundações morais. E isso vai moldar como a gente se relaciona com o mundo. E essas fundações morais seriam essas aqui. Então, o cuidado, a justiça, a lealdade, e cada uma com a sua contrapartida, né? Então, a lealdade com a traição, a justiça com, né, com a roubalheira, né, com a injustiça, a autoridade com a subversão, a pureza com a degradação e a liberdade com a opressão. E essas fundações morais, elas acabam, então, influenciando como que a gente reage a qualquer nova proposta de como a gente se relaciona com o mundo natural. E por isso, por exemplo, a falácia do natural, essa nossa tendência de achar que tudo que é natural é bom, tudo que é sintético é ruim, ela vem aqui da pureza e da degradação, a pureza da natureza. E a gente esquece que na pureza da natureza tem, né, a toxina botulínica e veneno de cobra. A liberdade e a opressão, que foram tão importantes aí durante a pandemia, porque as pessoas não queriam ter o Estado ditando para elas o que que elas deveriam fazer, ou se, né, com mandados vacinais. Isso está influenciando a questão da liberdade individual, que em alguns lugares, principalmente na civilização ocidental, é algo visto no cerne da nossa civilização, o respeito às liberdades individuais. Então, entender um pouco essas fundações morais ajuda a gente, como cientistas e como comunicadores, a entender como que a gente reage à nossa interação com a natureza, principalmente quando você fala de alimentos, né? Alimento tem muito a ver com a questão do cuidado, do não fazer mal e da pureza e da degradação. Então, acho que é legal a gente ter um pouco, se aprofundar um pouco mais em entender essa psicologia de como a gente reage a propostas de biotecnologia de alimentos, a novas tecnologias, a mudanças na agricultura. E como que a gente comunica isso? Então, eu dei a ideia das tabelas, né, para a gente mostrar um pouco de o que que é análise de risco, o que que é dose, o que que é probabilidade, mas a ideia é sempre dar uma perspectiva para a pessoa, algo que ela consiga fazer comparações na cabeça dela. Então, eu gosto muito, por exemplo, dessa figura aqui, porque é uma figura que já traz a perspectiva. Então, olha só, aqui é o risco. E é o risco, né, nesse caso aqui, é um risco de câncer, tá? Então, olha só que bonitinho, olha o risco de câncer representado aqui por fumar. É o maior risco de todos, cara. Se você fumar, você está correndo um risco enorme de desenvolver câncer. Mas também, se você tiver um estilo de vida muito sedentário, não comer frutas e vegetais, que é algo que a gente costuma esquecer, ignorar, muita bebida alcoólica, tudo isso vai aumentar muito poluição do ar, tudo isso aumenta muito o seu risco de câncer. Agora, olha aqui, pesticidas. Não é tanto assim, né? Você pensa, poxa, mas eu achei que pesticidas ia ser enorme. Não, não é, gente. Depende da dose. O que a gente realmente tem contato de pesticidas durante a nossa vida, se tudo for feito de maneira séria e regulamentada, é muito pouco. Olha aqui o café.
poxa, mas café tem um monte de subprodutos que todo mundo fala que são mutagênicos. Teve uma época que teve até uma legislação aqui na Califórnia para que todos os bares e restaurantes trouxessem o aviso na parede de que café é perigoso e pode causar câncer, como se fosse embalagem de cigarro. E depois tiraram, depois de um ano, que viram que realmente era loucura. Mas olha aqui o café. Né? E olha aqui, carne vermelha, produtos de limpeza. Então, isso aqui ajuda a colocar em perspectiva. Todo mundo tem tanto medo de contaminação por pesticidas, mas será que as pessoas também têm medo ou também sabem da importância de comer frutas e vegetais na dieta ou de não ter um estilo de vida sedentário? Então, isso aqui precisa ser comunicado. E é difícil comunicar isso, porque vem carregado de muito medo, de muita ideologia, de muita desinformação. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que precisa ser feito, e eu espero que eu consiga ajudar aqui vocês, como sociedade, a pensar nessa comunicação de uma forma mais efetiva. Ah, aqui a gente tem também um exemplo de, sabe, mostrar, fazer uma comparação lado a lado. O que que apresenta mais risco para a saúde? Você ter coqueluche, pegar coqueluche, ou você tomar vacina? Então vamos ver aqui, sabe, o que que pode acontecer se você pegar coqueluche? E o que que pode acontecer se você tomar vacina? Não existe 0% de risco. Mas os riscos de você tomar vacina, o risco mais grave que você pode ter é uma reação alérgica severa à vacina. Isso é 1 em 1 milhão. Agora, o risco mais grave que você pode ter de ter coqueluche e morrer é 1 em 100. Simplesmente se você for um bebê. Ou né, se você for um adulto ou um adolescente, de você ter sequelas graves. Então, quando você coloca isso em perspectiva, você ajuda as pessoas a falar, poxa, realmente, né, sabe, o risco mais sério que você pode ter de ter coqueluche, que é morrer, é 10 mil vezes maior do que o risco mais sério que você poderia ter com uma vacina, que é uma reação alérgica. Então, coloca isso em perspectiva, que foi algo que a gente tentou fazer durante a pandemia com as vacinas de Covid, justamente porque quando você vacina bilhões de pessoas de uma vez, como foi o caso, porque era uma pandemia, os efeitos colaterais que são raros, que são 1 em 1 milhão, eles vão aparecer. E daí as pessoas ficam assustadas. E não adianta a gente ficar bravo com as pessoas ou, sabe, ficar impaciente porque as pessoas estão assustadas. Elas têm o direito de estarem assustadas. Ninguém explicou. Então vamos explicar, né? E outra coisa que é importante a gente saber é que a informação bruta, os dados, por mais que eles sejam essenciais, e são, né? A gente não chega em lugar nenhum sem falar, sem explicar os dados, mas eles não são suficientes. A gente tem que entender o que as pessoas sentem. É voltar lá para o negócio do desastre de avião. Não adianta a pessoa só entender as estatísticas do acidente de carro e do acidente de avião. Isso é insuficiente, isso é o básico, isso tem que acontecer, mas nem sempre é suficiente. A gente vai precisar lidar, e daí é que coisa começa a ficar complicada. A gente vai precisar lidar com um mercado perverso que vende desinformação em ciência e saúde para ganhar dinheiro. Isso aqui é um trabalho muito interessante que foi feito por um grupo de pesquisa sobre campanhas anti-vacinação que tinham como alvo mulheres em redes sociais. Então, eram campanhas dirigidas para mulheres, para mães, preferencialmente para jovens mães com bebês pequenos, e que faziam uma super campanha de desinformação para essas mães não vacinarem seus bebês, mas compre o meu produto natural, o meu suplemento natural, que vai melhorar o sistema imune do seu bebê, e ele não vai nem precisar dessas vacinas cheias de químicos. Então, essas pessoas, esse mercado perverso, ele existe. E é um mercado que lucra com a desinformação. Não é uma desinformação inocente, é uma desinformação acoplada a produtos e serviços que dependem que as pessoas acreditem na desinformação para comprar esses produtos e serviços. Então, eles precisam de pessoas amedrontadas
nesse caso por vacinas, para que as pessoas comprem produtos e serviços que eles vendem como alternativas às vacinas. Isso acontece no mercado de medicina, no mercado de saúde pública, no mercado de agronomia, acontece em todos os mercados ligados, em geral, à ciência e saúde. Existe, infelizmente, um mercado perverso que lucra com desinformação. E dá até para quantificar, perdão, o quanto que eles lucram e qual o tamanho da influência. Então, esse aqui foi um trabalho feito por uma ONG americana chamada Centro de Controle do Ódio Digital. E eles mapearam a informação anti-vacinas em mídias sociais. E eles conseguiram chegar em 12, só 12, gente, perfis que eram responsáveis pela produção de conteúdo original, que depois ia ser replicado por um monte de gente. Mas se você vai retraçando para ver quem produziu o conteúdo original, você chegava principalmente nesses 12 perfis, que juntos eram responsáveis por pelo menos 65% do conteúdo antivacina de mídias sociais como Twitter e Instagram, né? E olha quem está aqui em segundo lugar, conhecem? Esse cara aqui, pois é, ele está aí cotado para ser o novo secretário de saúde dos Estados Unidos. Então, todas essas pessoas aqui, eles vendem produtos e serviços acoplados à desinformação, e eles ganham muito dinheiro com isso. Maiores desafios, então, para a gente fechar aqui. Em comunicação de risco, a gente precisa conseguir traduzir incertezas em recomendação. Ou seja, incertezas, probabilidades, e providências para diminuir o risco. A gente não vai dar certeza para ninguém. A gente vai dar probabilidades e a gente, a partir dessas probabilidades, a gente tem que fazer recomendações. A gente precisa conseguir explicar para as pessoas os riscos que a gente aceita versus os riscos que são impostos. A gente tem que entender o quanto esses riscos impostos fazem as pessoas se sentirem desconfortáveis e a gente tem que fazer isso da forma mais honesta e transparente possível. Se a gente não conseguir ser absurdamente transparente, a gente vai falhar. E a gente precisa ser extremamente honesto e transparente na nossa comunicação. Concluindo, então, né, para uma boa comunicação de risco, principalmente em áreas que são vistas como controversas, e agronomia é uma dessas áreas, a gente precisa, acho que mais do que educar o público sobre ciência, porque a gente sempre fala, né? A gente precisa educar a população sobre ciência, a gente precisa melhorar o entendimento de ciência da população. E hoje o meu apelo para vocês é que é importante educar o público sobre ciência, mas mais importante do que isso é educar os cientistas sobre o público. Se a gente não fizer um esforço para entender como que o público reage, como que o público consome essa informação e essa desinformação, e a gente é que precisa fazer esse esforço, a gente não vai conseguir comunicar bem sobre risco, precaução, transparência, ciência em geral. Então, vamos nos educar sobre o público, vamos fazer um esforço de entender e acolher os medos, as angústias, as perguntas que vêm do público. É esse o nosso papel como cientistas e comunicadores. Aí queria terminar só falando, né? O Décio já falou na abertura, então não vou repetir, mas deixando aqui para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, os 3 livros que eu escrevi em parceria com o jornalista científico Carlos Orsi, que tratam aí de diversos temas. No Ciência do Cotidiano, a gente tem um capítulo sobre agricultura, e nos outros são sobre diversos outros aspectos de negacionismo e pseudociências. E para quem quiser também conhecer um pouco do trabalho do Instituto Questão de Ciência, que é a ONG que eu presido no Brasil, que tem feito aí um trabalho hercúleo para tentar promover pensamento crítico e racional sobre ciência e políticas públicas baseadas em ciência. Então, com isso eu termino e abro aí para a gente conversar um pouquinho, para quem tiver perguntas, angústias, dúvidas, reclamações, aceitamos de tudo. Muito obrigado, professora Natália. Eu acho que foi uma excelente apresentação. Eu particularmente gostei muito. Eu fiquei observando o pessoal que está assistindo e nessas observações eu vi que estava realmente todo mundo muito atento. Eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito. No livro Que Bobagem, você tinha um capítulo a mais, né? Você me falou que tinha um capítulo a mais que acabou não entrando, né?
A gente pensou em fazer um capítulo sobre pseudociências na agronomia, na agricultura, mas o livro já estava tão grande que a gente falou, nossa, a gente não vai conseguir colocar mais um. Então, quem sabe, né? Quando o pessoal fica pedindo edição, né, a segunda edição, o mais bobagem, né, quem sabe quando a gente fizer o mais bobagem. Está devendo essa para nós aí. Mas, Com certeza. particularmente, eu achei interessante a palestra como um todo, mas aquelas tabelas, a explicação que você deu sobre o IARC é extremamente interessante, porque aí é o busilis da questão. O tempo todo a gente insiste nisso, risco, perigo, risco e percepção de risco, essa sequência. E nós temos um caso real, porque a União Europeia, ela, na nossa área, ela utiliza justamente a análise de perigo. E quando há uma comparação entre o que ocorre, por hipótese, aqui no Brasil, e o que ocorre na mesma área na Europa, a imagem que é passada é que nós somos demasiadamente permissivos no Brasil. E, na realidade, não é isso que acontece, você explicou muito bem. A diferença é conceitual. Uma coisa é você analisar perigo, outra totalmente diferente é você analisar risco. Mas nisso, para abrir os nossos questionamentos, ó, nós temos exatamente 20 minutos até o Zoom acabar aqui. Eu quero aproveitar que estou com a palavra e te colocar duas questões para você comentar. Primeiro, uma questão que você acompanhou, fez parte aí do seu doutorado, do seu pós-doc. Como é que você vê justamente essa percepção da biotecnologia nesses 20 anos que transcorreram? A mim parece que muita coisa sedimentou, que a gente conseguiu reverter diversas coisas, mas eu gostaria de ver a sua opinião. E a segunda, que você de alguma maneira tocou aí no finalzinho, é que é muito difícil a gente trabalhar contra autoridades, formadores de opinião, influencers, comunicadores. Esse pessoal, quando fala uma besteira, quando fala uma inverdade, quando distorce uma verdade, para a gente reposicionar é muito difícil. Eu gostaria que você comentasse essas duas questões, Natália. Opa, vamos lá. Então, a primeira, Décio, eu acho que melhorou muito. Eu acho que foi um trabalho lento, mas o tempo ajuda. Então, se pegar quando os primeiros alimentos transgênicos, geneticamente modificados, de 30 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas tinham muito mais medo e muito mais ressalvas e muito mais focadas no princípio da precaução. O medo do desconhecido era muito maior porque era realmente muita coisa desconhecida. Então, acho que nesse sentido o tempo sedimentou muito. As pessoas viram que esses produtos estão no mercado há muitas, muitas décadas. Tem muitos trabalhos científicos que analisaram, realmente acompanharam, principalmente o uso em criação animal de produtos geneticamente modificados durante 40 anos. Então as pessoas começam a ficar um pouco mais seguras de ver que, nossa, mas calma aí, isso aqui tá, a gente já consome isso há tanto tempo, acho que tá tranquilo, né? Já fica mais tranquilo na cabeça das pessoas, deixa de ser aquela ameaça por ser novidade. Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho aí, porque a cada produto novo, a cada tecnologia nova, a gente tem as mesmas dificuldades de comunicar. E eu acho que isso aconteceu, por exemplo, durante a pandemia com as vacinas de RNA, que se você olhar os erros de comunicação, eles foram muito parecidos com os erros de comunicação de 40 anos atrás, com as primeiras sementes transgênicas, onde a gente, dentro da comunidade científica e da agronomia, estava todo mundo tão feliz com as primeiras sementes transgênicas que a gente esqueceu de explicar para a população. E daí a coisa foi se transformando numa bola de neve. E eu acho que a gente fez esse mesmo erro com as vacinas de RNA. A gente estava tão feliz, mas tão feliz que finalmente a gente ia ter no mercado as primeiras vacinas genéticas. Eu que venho de um laboratório de desenvolvimento de vacinas, eu fiz um pós-doc com desenvolvimento de vacinas no ICB, e,
E assim, eu lembro o pessoal do laboratório que realmente desenhava vacina de DNA, de RNA, todo mundo felicíssimo. Ai, gente, olha que linda a vacina de RNA, finalmente vai acontecer. E nessa empolgação toda, esquecemos de falar com o pessoal lá do lado de fora, que tinha aquela noção de que DNA é RNA, coisa que mexe no, né, no meu genoma, vai entrar na minha célula, peraí. Né? E então eu acho que a gente comete os mesmos erros de comunicação, que é esquecer que os conceitos que são muito óbvios para a gente não são óbvios para todo mundo, e eles precisam ser explicados com mais clareza. Então, eu tenho um lado que é muito otimista, que eu acho que realmente muito do conhecimento de melhoramento genético, de edição de genomas, realmente se sedimentou, mesmo na Europa, que você falou que tem várias restrições, mas eles já têm uma análise mais amigável em relação à edição de genoma. Então, acho que melhorou muito, mas eu acho que ainda tem obstáculos por aí. E desculpa, Dessa, qual que era a sua segunda pergunta? Me A empolguei. segunda é quando a gente precisa lidar Ah, com com autoridade, autoridades, sim, com sim. influencers. Então, vamos lá. Então, aí é complicado, porque aí a gente está lidando de novo com reação muito emocional. Quando a gente pega, por exemplo, o boom do movimento antivacinas aqui nos Estados Unidos, no final da década de 90, quando ele foi importado da Inglaterra, com toda aquela história de vacinas causam autismo, do Andrew Wakefield, ele começou a tomar força nos Estados Unidos muito impulsionado por uma atriz, a Jenny McCarthy, que comprou muito essa ideia de que vacinas causam autismo e vestiu essa camisa de uma forma muito emocional. E ela era muito querida da população. Então, quando você tem pessoas de destaque na mídia e que vestem uma camisa Sono ideológica, proprio deve lasciare un sgannissato. Ele é Agora, sfuggito. tudo bem? Vamos lá. Então, quando você tem pessoas que têm uma presença muito forte na mídia, sejam autoridades sanitárias, ou autoridades políticas, ou pessoas que são muito populares, influenciadores, atores, e que vestem uma camisa ideológica, é muito complicado. Eu acho que uma das estratégias é realmente tentar chamar essas pessoas para uma conversa racional, tentar entender de onde está vindo essa ideologia, de onde está vindo esse medo. E às vezes isso não é possível. Então, às vezes, o nosso trabalho vai ser sempre o trabalho da contrapartida. E é um trabalho muito cruel, porque é muito mais fácil você sair por aí gritando que vacinas causam autismo do que você escrever um texto de 1.000 palavras explicando que não causam e citando todos os trabalhos que já avaliaram isso. Ou, como a gente já viu tantas vezes, né, Décio, de demonizar produtos agrícolas, demonizar pesticidas, sem explicar a questão do uso responsável da dose, do uso né, da obrigatoriedade, e que deveria ser fiscalizado com muito rigor, do uso de equipamentos protetivos para o trabalhador rural. E daí, às vezes, a gente tem um acidente com o trabalhador rural que não foi equipado como devia, não estava protegido como devia, e as pessoas põem a culpa no produto, no pesticida. Você fala, não, mas isso aí é culpa do produtor, do empregador, que não deu o equipamento necessário para aquele trabalhador. Isso é um absurdo, tem que punir, tem que multar, tem que ter alguma consequência para esse empregador que não cumpriu a lei, que não cumpriu a regra. A culpa não é do produto. A culpa é do mau uso do produto. E isso é muito difícil de explicar, porque já existe uma demonização tão grande do produto que toda explicação que você tenta fazer em cima daquilo, ela acaba caindo naquela malha ideológica, né? muito bem. A palavra está aberta, gente. Quem gostaria de conversar com Natália? Eu, Eu me inscrevo depois. Maria Tereza. Maria Tereza, primeiro, depois vem. Eu acho que eu te Eu apresentei a também, Décio. Natália, se eu não estou enganada. Foi sim, foi É, sim. desculpa chegar atrasada, mas tudo enrolado aqui. Então, um abraço para todos. Décio, Natália, um beijo. Baiardi, que está aí, meu amigo também. Não, só um comentário desculpa ter chegado atrasado, mas só nesse. Eu acho que a questão dos transgênicos aqui, não acho, não. A minha tese de doutorado
pegou essa pista aí, né? A gente teve, desde o final do século passado, a gente tem uma campanha por um Brasil livre de transgênicos. ONGs que eram do que se chamava, militavam antigamente, que a gente chamava de agricultura alternativa, e depois virou agroecologia. E então, durante mais. Então, a gente vai ter o quê? Quase 25 anos com ONGs dentro do Brasil, que a gente também não sabe por quem são patrocinadas, que tem essa campanha por um Brasil livre de transgênicos, né? Tem alguns artigos de opinião meus, eu coloquei isso, né? Tem minha tese. E aí tem uma outra questão, né? Como eu estudei o caso do feijão transgênico, eu acabei vendo também, eu consegui puxar quem eram os participantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar à época, né? Eu não estou mexendo mais com isso, mas assim, aí você vai ver que os conselheiros, deixa eu explicar, a CTN-Bio não, ela tem poder decisório, mas o CONSEA ele influenciaria o presidente da República, os ministros. Aí, quando você vai ver o currículo, quem são essas pessoas? São pessoas dessas ONGs. Aí começa a ter outros nomes. Aí tem a Pastoral da Terra, porque trabalha com segurança alimentar. Aí, a Pastoral da Terra é da Igreja Católica. Tem católico, tem que ter religiões de tradição africana. Aí tem africano, tem que ter os evangélicos. E aí por aí vai. Então fica uma loucura muito grande. Então eu acho que eu posso dizer que aqui tem uma origem por meio de pesquisa eu consegui traçar uma origem aí, né? E faço mais um comentário, no meu estudo eu comparei o caso do feijão transgênico com o caso do mamão papaya. Foi desenvolvido aí no Havaí. A gente tem a mesma capacidade instalada dos Estados Unidos, ou seja, a gente consegue produzir, mas as instituições, né, o trajeto institucional do mamão papaya foi a jato, enquanto aqui teve um atraso longuíssimo e o feijão transgênico ficou 11 anos parado, sem ser entregue para a nossa população. Então, só um comentário assim, e eu acho que a gente deve debater cada vez mais. Eu fiquei sabendo do evento porque o Baiardi me mandou, viu? Queria ser convidada diretamente também. Um abraço. Beijão, Natália, saudade. Olha, a culpa não foi minha, não, foi do Décio. Décio, vou puxar a tua orelha. É que eu deixei os amigos de fora. Mentem, por favor. Eu me inscrevo. Parabéns, professora Natália. Show de aula. Eu acho que esse é um assunto que deveria estar incluído em todos os currículos de todos os cursos, né? Particularmente no da engenharia agronômica ou das ciências agrárias, onde existe muita discussão baseada em ideologia e não em verdade. Agora, um dos pontos que a gente vê mais discussão, além desses aspectos que foi abordado aí dos transgênicos e dos pesticidas, esse problema de mudança climática. Inclusive, nós temos professores, inclusive com passagem na USP aí, que tem uma posição que contraria todo aquilo que a maior parte dos cientistas falam a respeito de mudança climática. Como que você vê esses... E a gente sempre fala que a comunicação correta é a comunicação que é baseada na ciência, na verdade. Como que você vê essa participação de cientistas também que apresentam sempre tentando mostrar que tem ciência embasando posições que contrariam a maior parte do conhecimento científico?
Então, entenda aí, a gente tem que conseguir comunicar o que que é consenso científico. E a gente tem consensos científicos muito bem estabelecidos. Não existe verdade absoluta em ciência, mas existem consensos científicos estabelecidos que precisariam, para ser refutados, eles precisariam de evidências extraordinárias. E daí a gente pode citar o aquecimento global, é um consenso científico, a teoria da evolução darwiniana é um consenso científico, são teorias que já estão tão bem consolidadas que para você negá-las, para você demonstrar o contrário, você precisaria de evidências extraordinárias e muito bem embasadas. Então é muito pouco provável que a gente consiga derrubar esses consensos científicos. Uma maneira muito bacana de comunicar sobre o consenso científico do aquecimento global é justamente mostrar que esses, mesmo que sejam cientistas, que sejam membros da comunidade científica, mas que falam contra o consenso científico do aquecimento global, mostrar que eles são poucos e isolados e que os argumentos que eles usam são falaciosos. Eu vou depois mandar para o Décio, tem um manual de comunicação de ciência de um cientista do clima chamado John Cook, da Universidade de Monash, da Austrália. E ele fez um manual prático mesmo de como comunicar sobre falácias lógicas. Todos os exemplos dele são do clima. É super aplicável para outros tipos de negacionismo, como vacinas, como transgênicos, mas os exemplos dele são do clima, porque ele é um cientista do clima. E é muito legal ver como que ele trabalha mesmo o uso dessas falácias lógicas e como que dá para refutar. Então, não vou me alongar muito aqui sobre isso para a gente não, né, não ocupar todo o tempo, mas é um material muito bom, disponível online, gratuito. Você pode baixar o PDF. Depois eu vou mandar para o Décio para ele pulverizar aí. Muito obrigado. Valeu. Mente, o nosso próximo webinar vai ser com o Carlos Nobre, justamente sobre a COP29. Eu acho que o Benedito se inscreveu, né? Sim. Também. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim, muito bem. Boa noite. Eu coloquei um comentário aqui porque eu acho que existe uma diferença entre negacionismo e incompreensão, né? O negacionismo, ele é uma ideologia irracionalista, né, que é disseminada por motivações políticas, né? Ele explora a necessidade religiosa das pessoas, né, que elas têm diante da morte, diante da incerteza, e que cresce muito durante as crises, né, muito profundas do capitalismo, que gera uma grande incerteza e gera um descrédito das pessoas também no sistema político, né, na democracia burguesa, que elas veem que não estão resolvendo os problemas delas, muito claramente. E isso é aproveitado por facções políticas, né, principalmente a extrema-direita, que se apresenta como antissistema e passa com isso a questionar tudo que, inclusive muitas coisas que a ciência coloca, né? Então, eu coloquei, inclusive, aqui uma citação do Adolf Hitler, né, que fala justamente isso, né, do fim da idade da razão. E eu acho que na agronomia nós temos muito desse problema também, né? Nós temos muita disseminação deliberada da negação de efeitos negativos, né? De externalidades negativas, que eu acho que é a questão mais da forma mais objetiva de se colocar, inclusive dos agrotóxicos, né? Então, aí eu acho que foi colocado muito bem um certo negacionismo que existe por aqueles que criticam o uso dos agrotóxicos, e eu concordo com a professora, mas também existe um negacionismo da extrema-direita, né? Porque nós temos um processo de extinção em massa de
de insetos, sem inseto não tem pássaro, não tem mamíferos, predadores, e que, inclusive, está sendo colocado como um dos grandes problemas que ao lado da mudança climática, ameaçam a integridade da biosfera. Então, eu acho que essa questão, ela não, nós temos que incluir na equação do combate à desinformação esses problemas de ordem política e ideológica. Era isso. Nossa, muito legal, Benedito. E acho que você pegou exatamente isso. A gente, em comunicação de ciência, inclusive, a gente usa esses termos de que, né, existem os propagadores da desinformação e existem as vítimas da desinformação, as pessoas que acreditam neles. E elas acabam também propagando, mas elas não são as pessoas que criaram a desinformação. E geralmente os criadores de conteúdo de desinformação é igual aquele time, aqueles 12 que eu mostrei. São pessoas que estão lucrando de alguma maneira com a venda de produtos e serviços que são acoplados à desinformação. Eles precisam de pessoas que acreditem nisso. E com certeza você tem, né, um ambiente cultural, social e político que vai de um lado ou para o outro, dependendo dos ventos, e que pode acabar ajudando a propagar essa desinformação. Outra coisa interessante que eu acho que você falou, e que por isso que eu falei tanto da nossa necessidade de comunicar com muita transparência. E principalmente quando a gente fala de agronomia, quando a gente fala de produtos geneticamente modificados ou de pesticidas, porque a gente precisa explicar para as pessoas que a gente não está defendendo nem atacando fervorosamente nem um lado nem o outro. O que a gente quer é fazer um uso responsável de tecnologias e substâncias e que esse uso responsável traga um custo-benefício que beneficie a sociedade. Então, ninguém vai defender que a gente saia pulverizando inseticida por aí, à torto e à direito, porque sim. Ninguém aqui acha isso legal. E a gente tem que comunicar isso com transparência. Mas a gente sabe que também sem o uso, e o uso consciente, e o uso regulamentado de pesticidas, a gente não tem como alimentar 8 bilhões de pessoas. Então, é essa transparência que a gente precisa passar para o consumidor e principalmente mostrar todo o processo de regulamentação e de fiscalização que precisa ser feito para garantir a segurança, né, dessas pessoas, para garantir que tem alimento para todo mundo e que o alimento seja feito chegue no prato do consumidor de uma maneira segura. E eu não vejo outro caminho, a não ser a gente realmente aprender a comunicar isso com muita honestidade e transparência e tentar ajudar a diminuir os vieses ideológicos desse ambiente cultural, social e político. Mas não é fácil, Benedito. Isso eu concordo com você. Não vai ser nada fácil. Eu estou recebendo o aviso aqui da plataforma que temos 5 minutos, ou seja, temos espaço para mais uma intervenção. Alguém gostaria de conversar com a Natália? O Amilcar está com a mão levantada aí. Amilcar. Levantei a mão faz tempo. Desculpa, Amilcar. Eu também, mas estou com um problema no meu sistema aqui. Então vamos lá, rapidamente, Amilcar, rapidamente, Oswaldo, antes que caia a Inicialmente, eu plataforma. quero fazer as minhas palavras também de elogio à professora Natália e dizer, olha, no nosso ambiente não cabe mais o uso dessa palavra, agrotóxico. Isso tem um conteúdo, uma impregnação ideológica enorme. Seria a mesma forma que denominarmos todos os medicamentos vendidos em farmácia de humanotóxicos. Entende? Ou seja, aquilo que tem o propósito de combater pragas e doenças, entende? Passa a ser com essa carga ideológica. Então, na linha do que Maria Tereza falou, nós temos no Estado brasileiro algumas instâncias que atuam de modo neo-obscurantista, inclusive nesse campo. É o caso, por exemplo, de uma facção de pesquisadores da Fiocruz que encontram vestígios de substâncias químicas, né, na cidade e atribuem isso aos chamados pesticidas. Então, esse é um aspecto que também nos preocupa, ou seja,
no Estado brasileiro há incrustações de neobscurantismo, da mesma forma que existe em relação a afirmar o espaço que é dado à agroecologia. A agroecologia é uma mandala, é uma forma de organizar esteticamente o ambiente, não uma solução de produção de alimentos. Né? E aí, finalmente, a Maria Tereza já falou nisso, ou seja, há toda aquela campanha que foi feita contra os transgêneros, ou seja, dentro do Estado brasileiro, nós temos esses bolsões obscurantistas, né, que devemos nos preparar para devidamente combatê-los. Era isso, obrigado. Obrigada, Milcar. Nossa, acho que perfeito o comentário. E eu também, eu esqueci de comentar até que a Tereza tinha falado dessas campanhas, né? O Brasil livre de transgênicos, o que é uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos. Eu falo, ok, Brasil livre de transgênicos, quais? Quais os transgênicos que eles querem se ver livre? Porque transgênico não é um bloco. Né? Transgênicos são produtos, cada produto tem suas peculiaridades e cada produto foi obtido com uma tecnologia diferente. Então, assim, quando a gente começa a quebrar isso um pouco para a população, as pessoas começam a pensar um pouco. As pessoas têm muito essa noção de bloco, porque há uma noção ideológica, os transgênicos, mas não existem os transgênicos. Então, vamos começar explicando por aí. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha, né, Amilcar? Porque, infelizmente, existe mesmo dentro da comunidade científica no Brasil, existe muito negacionismo, e não é só na agronomia. Ontem mesmo foi o Dia Nacional da Homeopatia. No Brasil, isso é considerado uma modalidade médica válida. E lembrando, Natália, que na realidade nós, humanos, nós cientistas, só copiamos uma técnica milenar ou de milhões de anos da natureza. A natureza faz transgênese há milhões de anos. José Oswaldo Siqueira, por Ezequiel. Então, boa noite, pessoal. É muito bom ouvir a Natália, né? Que satisfação trazê-la aqui para falar para a gente. Acho que isso é um privilégio. Eu concordo plenamente com as colocações que ela fez, trouxe uns conceitos novos para mim. Eu servi a CTNB por 2 mandatos no auge dessa discussão. Agora, não me preocupa ter um movimento livre de transgênico. Eu acho que isso faz parte do jogo, a gente está numa democracia. O que precisamos é ter posição firme sobre o que nós defendemos. E defendemos lá atrás, para poder liberar esses transgênicos. E a gente estava certo, né, nas nossas posições. Mas o que eu gostaria, Natália, de ouvir de você, eu te acompanho bastante, e outro dia você falando desse problema da difusão do conhecimento, da ciência especificamente, você falou uma coisa que me marcou muito e eu tenho pensado sobre ela, que é o seguinte: falar assim, a gente quer comunicar a ciência, especialmente com os jovens e com as crianças, falando o que a ciência já fez. A gente deveria levar o que a ciência pode fazer. Você poderia elaborar rapidamente um pouquinho esse raciocínio, Natália? Muito obrigado. Eu que agradeço, José Osvaldo. Isso é uma birra que eu tenho muito antiga já com o ensino de ciências, não só no Brasil, viu? Nos Estados Unidos também, em várias outras partes do mundo é parecido, com a maneira como a gente ensina ciência para crianças e jovens e adolescentes é uma maneira muito conteudista. A gente foca nas descobertas da ciência, a gente ensina como se fosse uma coisa pronta, acabada, e a gente não foca no processo, como que descobriram, e às vezes com coisa até muito simples, tipo formato da Terra. Então, sim, em geral, né, toda criança, todo adolescente sabe que a Terra é redonda. E será que eles sabem explicar como que isso foi feito, como que essa descoberta foi feita lá na Grécia Antiga, antes da gente ter foguete, nave espacial, poder sair e tirar uma foto do planeta? A gente já sabia que a Terra era redonda. A circunferência da Terra, ela foi medida pela primeira vez na Grécia Antiga por Eratóstenes. Será que a gente não podia ensinar isso para as crianças, em vez de ensinar como uma coisa pronta, acabada? A Terra é redonda, falou? Falou. Sabe, vamos entender como é que isso foi avaliado a primeira vez, de onde surgiu a ideia, como que isso foi medido e há quanto tempo que já se sabe disso. Então, quando a gente foca no processo, a gente está ensinando os nossos jovens a pensar de forma científica. E isso é muito mais importante do que memorizar
um monte de resultados da ciência sem saber de onde eles vieram, sem saber como que chegaram até ali. Então a gente precisa focar muito mais no processo do que no resultado, porque daí sim a gente vai ter cidadãos que conseguem compreender melhor como a ciência é feita e não simplesmente aceitar a ciência de uma maneira acrítica, de uma maneira incapaz de avaliar. Então, eu acho que a gente precisa mudar o nosso sistema de ensino de ciência. E isso também é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho para amanhã, mas precisa começar e eu não estou vendo, eu não estou vendo esse esforço da comunidade científica que trabalha com educação em ciência, para a gente realmente mudar a maneira como a gente ensina e ensinar para as nossas crianças, ensiná-los a pensar e não o que pensar. Muito bem. Gente, Muito obrigado. nós ficaríamos aqui 2 horas ou mais discutindo esse tema, mas eu estou vendo aqui que eu tenho 1 minuto para encerrar. E para encerrar, então, rapidamente, muito obrigado a todos vocês que assistiram, mas em nome do presidente César, em nome do presidente Evaldo, principalmente, muito obrigado, professora Natália Pasternak. Todos nós, você vê que te acompanhamos, te admiramos muito e você nos trouxe de uma forma muito didática, muito encadeada, um pensamento de comunicação de ciência que é importante, e eu acho que o professor Mencken colocou muito bem. Essa temática precisaria estar nas nossas universidades. Todo profissional que sai da universidade deveria entender e saber se comunicar da forma como você coloca. O que a gente procura fazer aí no dia a dia, a gente faz como autodidata, mas você consegue colocar método na comunicação e isso é muito importante. Muito obrigado, Natália, e você tem 1 minuto para a sua despedida. Eu que agradeço, Décio, a você e a todo mundo da sociedade por ter me convidado, por ter participado, pelas perguntas, pela discussão excelente. E eu acho que fica a dica realmente de quem está mais envolvido com a educação superior para fazer essa sugestão nas escolas onde vocês estão envolvidos, onde vocês são docentes, onde vocês são diretores, chefes de departamento, para trazer realmente um pouco mais de técnicas de comunicação de ciência para o currículo, porque é algo que eu tive que aprender sozinha também. Eu não tive esse treinamento quando eu estava no doutorado, no pós-doc. Eu fui aprender depois e não foi fácil. Eu fiz muita besteira no começo, porque eu não sabia exatamente como comunicar. E eu acho que a gente precisa treinar os nossos cientistas para se comunicar melhor com a população, com grupos de interesse, com o governo, com as ONGs e mesmo com os grupos contrários, porque senão a gente não vai conseguir abrir essa conversa. Então, fica aí o convite para vocês pensarem nisso com carinho. Uma lição final da professora Natália: comunicar com os ímpares, com os pares é relativamente fácil, com os ímpares é o grande desafio. Muito Muito bom. obrigado, Natália, muito obrigado a todos, tenham todos um bom final de semana. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo encontro.